Olá, amigos da Associação Médico Espírita do Brasil, amigos que seguem o projeto Gotas de Consolação. Eu sou Giovana Campos, jornalista da Associação Médico Espírita do Brasil, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Ele é médico clínico geral, também da Medicina do Trabalho e atual presidente da AME Nova Friburgo, localizado no estado do Rio de Janeiro. Bom, hoje o Dr. José Henrique vai falar conosco sobre um assunto que é pertinente a todos nós, o sentimento de culpa. Então, Dr. José Henrique, o que o senhor pode falar um pouquinho para nós sobre o sentimento de culpa e suas implicações espirituais? Caros amigos e companheiros, falaremos hoje sobre um assunto importantíssimo, que são as nossas culpas e seus reflexos espirituais. Primeiro temos que entender o sentimento de culpa como uma fixação doentia. E a fixação mental é um estado em que o espírito, encarnado ou desencarnado, ele cristaliza no seu psiquismo em torno de determinados fatos, seus erros, seus equívocos, sejam do presente, sejam do passado, se isolando do mundo externo e vivendo unicamente em função daquelas ideias que chamamos, segundo André Luiz, de monoideias, aquelas ideias fixas, repetitivas, aquelas que não saem de nossa mente e que estão verdadeiramente fixadas. André Luiz diz que é um circuito fechado. Não saímos daquela fixação mental altamente dolorosa, altamente nefasta para todos nós. Se entendermos o ponto de partida deste processo, tudo é oriundo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso desejo de ter, o chamado padrão de poder. Então essas criaturas normalmente, sob a vigência do orgulho, do egoísmo, desse padrão de poder, a única coisa que elas não admitem é o erro. E quando isso acontece, vem aquela sensação de frustração, de baixa autoestima, de fracasso e principalmente de culpa, por ter errado, já que esse espírito não admite o erro, não admite a falha. E essa culpa então acaba sendo uma zona de conforto e a criatura mergulha no quadro depressivo. Muitas vezes saem naturalmente movidos que ainda são por esse desejo de ter, de poder, algum tipo de sucesso psicológico que faz com que ele retorne àquele padrão. Aquele desejo de ter, aquele orgulho, aquele padrão de poder. Mas também, diante dessa culpa, diante desse quadro depressivo, ele pode ingressar num sentimento que é o pano de fundo do nosso psiquismo, que é o medo. Medo de quê? Medo de voltar a errar, de voltar a falhar. Medo da responsabilidade, como diz Freud, o maior medo que nós temos é o medo da responsabilidade, porque afinal de contas temos medo de errar, medo de falhar. Nosso espírito orgulhoso, arrogante, ainda não nos permite a falha. E esse medo, muitas vezes, leva também ao desânimo e à depressão. E muitos até se culpam por conta disso, por se sentirem impotentes, incompetentes, fracassados, e volta a agravar aquele quadro depressivo. Mas também essas criaturas podem, movidas por algum lampejo, sair desse quadro e voltar àquele mesmo padrão, aquele padrão de poder, de orgulho, desejo de ter, fechando um circuito. É o que o espírito André Luiz, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos fala. É o circuito fechado.
Interessante que é circunsférico. Provavelmente são formadores de tumores, são formadores de cálculos, de cistos, porque compõem esse processo circunsférico, esse circuito fechado. E não podemos esquecer que ao lado, atrelado a tudo isso, a esse processo auto-obsessivo, tem o processo obsessivo de espíritos que, em verdade, reforçam, pela lei da sintonia, todo esse quadro altamente doloroso. Para isso, vamos nos lembrar do livro Ação e Reação, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso Chico, no capítulo 8º, em que o espírito Leonel nos diz a respeito disso tudo. Ele nos fala: sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses, nos diz Leonel, que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então vejam, através desse relato de Leonel, que fez uma espécie de curso na Escola dos Vingadores, processos obsessivos, em que eles conseguem divisar, captar esse reflexo dominante de nossa personalidade. E não podemos esquecer também, compondo esse quadro em que acaba gerando culpa, esse caráter perfeccionista que todos nós temos, ou a grande maioria tem, não é? Porque os perfeccionistas são os rígidos, são aqueles que querem impor o seu padrão para os demais como a si próprios. Não admitem o erro, não admitem a falha, já que o perfeccionismo tem vários caracteres. Em geral, estão ligados ao nosso orgulho. O perfeccionista, ele quer tudo perfeito, ele quer ter tudo dentro dos seus ditames, daquilo que ele estabeleceu como forma de viver, como forma de proceder. Interessante que o perfeccionismo está ligado muito à rigidez. E há um trabalho muito interessante, relatado no livro Segredo de Nossas Células, da doutora Sondra Barrett, bioquímica e pós-doutorada em imunologia, ela é norte-americana, em que ela nos diz, através de um artigo que foi tirado da revista Nature, Portas para o Desconhecido sobre o Câncer, em que ela diz que existiria alguma possibilidade de alterar as células cancerígenas alterando a tensão delas, ou o ambiente em questão. Os pesquisadores estão começando a descobrir que algumas células cancerígenas elas são mais rígidas que as células normais. E que essa rigidez, e que podemos associar a rigidez comportamental da criatura, ao perfeccionismo, a esse padrão de poder, de não errar, de não falhar, isso gera uma desorganização do crescimento celular. Ao examinar células que cresceram em culturas de tecidos, a doutora Valerie Weaver, pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, ela descobriu que o tecido mamário canceroso tinha maior rigidez do que o tecido saudável.
Então, isso nós fazemos uma conexão com esse comportamento rígido do perfeccionista e que, não raro, eles, quando erram, quando falham, dentro daquilo pré-estabelecido, eles sofrem muito esse sentimento de culpa, de menos-valia, de baixa autoestima, de hipopsiquia ou de hipoegotismo, se sentindo fracassados e frustrados. No livro A Doença como Caminho, do psicólogo Thorvald Detlefsen e o médico Rudger Dalk, há uma correlação dos fenômenos poliartríticos com esse caráter rígido e perfeccionista de ser. Eles nos dizem: os poliartríticos têm um caráter impulsivo, demasiado consciencioso e perfeccionista e rígido, fazendo uma ligação desses processos osteomusculares com esse caráter rígido, perfeccionista de ser. Ainda dizem mais. Eles apresentam uma característica sadomasoquista, com uma forte necessidade de autossacrifício, exagerado senso de prestatividade, associados a uma tendência ao quadro depressivo. Então dá para se ver aí claramente, né, esse senso de prestatividade exagerado como um sentimento de culpa na base de todo este processo. E encerrando a nossa apresentação, poderíamos dizer que algumas doenças estão muito ligadas a isso, ao perfeccionismo, à rigidez e, consequentemente, ao sentimento de culpa. Citando algumas: a esclerose múltipla, uma doença neurológica, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do pânico, a depressão, a fibromialgia, transtornos da ansiedade. E lembrando que o caminho para vencermos esse sentimento de culpa traumático, doloroso, limitante, é não se fixar na culpa, mas assumir os erros. Se lembrarmos de Jesus, ele nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, convocando as criaturas que erram, que falham, não se fixarem no sentimento de culpa doloroso, traumático, mas assumir os seus erros, reconhecendo-os e havendo o trabalho de auto-perdão, de arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O caminho para atingirmos o reino dos céus é o auto-perdão diante dos nossos erros, dos nossos equívocos e de nossas faltas. Que Jesus nos abençoe em toda essa jornada elucidativa, essa jornada que nos ilustra, que nos orienta e que nos mostra o caminho verdadeiro. Por isso Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus.